gente. Fiquem de pé ainda, não vamos sentar, vamos orar. Glória a Deus. Quem vai sair daqui da mesma forma que entrou? Opa! Peguei você, Alice. Quem não vai sair daqui da mesma forma que entrou? Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar, gente. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui em Tua presença. Nós Te agradecemos, Senhor, porque este momento foi um momento no qual o Senhor nos deu a Tua presença. Derramou sobre nós a Tua graça, Senhor. Nos abraçou com a Tua misericórdia e a Tua bondade, Pai. Eu peço humildemente, Senhor, que o Senhor venha tocar na minha vida, Senhor, para que a Tua palavra, aquilo que o Senhor recomendou, seja passado fielmente, Pai. Que não seja, Senhor, a minha vontade, as minhas palavras, mas que sejam as Tuas, que seja o Seu Santo e Doce Espírito me encaminhando nessa palavra, Senhor. Eu Te agradeço em nome de Jesus, amém. Podem sentar. O nome do nosso congresso é On Fire. On Fire quer dizer em chamas, amém? Nós temos como versículo tema Levítico 6:13. Diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Nós vivemos dias de fogo estranho. Nós vivemos dias também de frieza. A Bíblia ela vai nos mapear, vai nos dizer que em um dado momento da história, o amor de muitos iria se esfriar. E nós vemos isso se cumprindo nos dias de hoje. Pessoas, elas não valorizam mais pessoas, elas valorizam coisas porque têm objetivos. E nós vemos uma frieza, um calor humano, um absurdo, uma frieza nesse calor humano que deveria ter absurda. E a sociedade está completamente indo nesta direção. E nós que somos cristãos, devemos manter a nossa alma aquecida, o nosso espírito aquecido, a nossa chama acesa. Onde muitos vivem frieza, você, não todos, eu vou falar individualmente com cada um, você tem a responsabilidade de levar uma chama. Você foi escolhido para ser usado por Deus em tempos de frieza. Saiba que você não está aqui somente como um telespectador. Você não está aqui somente como um ouvinte, apesar de estar sendo um ouvinte nesse momento, e nós bem sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas não é só para você ouvir e sair e viver a sua vida como você vive sempre. Não. Você está aqui como filho. Você está aqui como alguém que o Senhor chamou. E aqueles que o Senhor chama, e aqueles que aceitam esse chamado, precisam entender o seu propósito. Porque aqueles que não vivem um propósito, estão na mentira. E se você está na mentira, você está frio. Você não carrega a chama. Amém? O livro de Levítico, no qual nós lemos aqui um versículo, é um livro que Deus mostra como Ele quer que o povo adore. Através da escrita de Moisés, Deus orienta o povo a como se santificar. E nós sabemos que se santificar é se separar. E se separar do que, Alan? Se separar daquilo que te traz frieza. Se separar daquilo que te traz, consequentemente, pecado. Indo nessa direção, o que o fogo significa? O fogo significa a presença de Deus. O fogo significa adoração constante. O fogo significa compromisso com o Senhor. Eu quero te dizer algo, mas eu não quero te chocar. Mas muitas pessoas que frequentam igrejas e que se dizem cristãos, lá no seu trabalho, em qualquer lugar,
Muitas pessoas estão vivendo uma frieza espiritual. Muitas pessoas não querem saber de pagar o preço para manter a chama acesa. E eu quero entrar nisso agora. Saiba que há um preço para manter a chama acesa. E esse preço é disciplina. Esse preço é me doar. Esse preço é entregar a minha alma para o propósito que o Senhor me deu. Deus tem o poder de manter uma chama acesa eternamente. Mas na sua soberania Ele designou que o homem preparasse o altar, que o homem pegasse a lenha e que o homem acendesse a chama e que o homem mantivesse a chama acesa. Deus acende o fogo, mas é sua função mantê-lo aceso. O fogo no altar, que é descrito em Levítico, é símbolo da presença e da santidade de Deus. Saiba que essa presença e essa santidade de Deus, ela não se mistura com o fogo do pecado, com fogo estranho. Nós, vou me incluir, fiz 30 anos esse ano, mas eu vou me incluir como jovem. Nós, jovens, devemos deixar o altar, que é o nosso coração, preparado para a chama da presença. Nós não devemos deixar o nosso coração, o nosso altar, com um fogo estranho, com a mentira, porque a queda é inevitável. O homem lá no Éden cai porque ele não confia na presença. O homem lá no Éden decide pecar porque ele não confia no fogo da presença. O homem lá no Éden tinha a chama acesa. Deus o designou e falou: mantenha a chama acesa, fazendo uma analogia, fazendo um paralelo. Olha, faça isso, faça aquilo e faça aquilo, mas não deixe a chama apagar. Não coma daquele fruto. O homem escutou o fogo estranho, deixou o fogo estranho queimar na sua alma e pecou. Mas saiba que Jesus olhou para você, Jesus olhou para você, Jesus olhou para mim e disse: eu vou dar uma nova chance. Eu vou dar uma nova chance. E Ele, através de um sacrifício puro, santo e perfeito, Ele nos deu novamente a condição de acender as chamas em nossos corações. Amém? Aleluias. Vamos para Êxodo 3:2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Próximo versículo. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Moisés reconheceu Deus naquele fogo. Moisés reconheceu o Senhor naquela chama. A sarça ardente, o Deus poderoso, a sua presença maravilhosa está diante de nós todos os dias. É necessário que você tire as suas sandálias. É necessário que você tire as suas vestes de coisas que não agradam ao Senhor, e tenha com essa presença. Sabe como? Gu, abre pra gente aí em Mateus 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. É dessa forma que você se encontra com a sarça. É dessa forma que você se encontra com a presença que consome o pecado, que consome a dúvida, que consome o medo, que te traz para o jogo de novo. Porque há um inimigo, e eu queria ser bem direto para vocês essa noite. Deus não me direcionou a trazer uma palavra, sabe? Mas Deus me direcionou a trazer uma palavra que renove o nosso foco.
nós temos um inimigo nesse mundo. E há uma corrida. Nessa corrida, a função desse inimigo é te fazer primeiramente tropeçar. E por que primeiramente? Porque o próximo passo é acabar com você quando você estiver no chão. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos fazendo com a nossa juventude. Onde nós estamos ofertando e colocando sacrifícios? É para o fogo da presença? Ou é para a chama estranha? Saiba que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E que se você se entregar para esse Deus poderoso que se revela de várias formas, Ele vai cauterizar as suas feridas através do fogo que cura. Ele vai cauterizar as tuas feridas através dessa chama que arde. Ele vai trazer propósito para a tua vida. Você que se encontra perdido, eu quero te dizer uma coisa. Há uma identidade para você em Cristo. Há uma renovação no teu caráter. Há uma direção que o Senhor quer te dar através das renúncias. E você diz, mas eu não estou pronto. Eu não consigo largar isso ou aquilo. Eu tenho medo dessa chama, porque essa chama pode me consumir. Vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos trarei alívio. Deixa com Jesus. Deixa com o Senhor. Haviam 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 jovens eram jovens fervorosos, que todos os dias se dobravam diante da chama do Senhor. Todos os dias colocava lenha para que o fogo não se apagasse. Todos os dias eles limpavam as cinzas, para que aquele fogo não fosse um fogo aceso em cima de sujeira. Esses jovens eram jovens comprometidos com o Senhor. E veio a perseguição sobre eles. Eles não se dobraram diante de falsos deuses. E jogaram eles numa fornalha. E mandaram aquecer 7 vezes mais. Aqueles que foram aquecer morreram queimados. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você carrega a chama do Senhor, se você carrega a chama do Espírito Santo, mantém esse fogo aceso, acontece como eles não foram consumidos pelo fogo, não, eles passeavam dentro da fornalha, e havia mais um ali dentro, não eram 3, eram 4, saiba que Jesus vai contigo no vale da sombra da morte ou nas montanhas, Ele está com aqueles que são comprometidos com a chama da presença. Aleluia, aleluia, Ele é bom. Vamos abrir em Hebreus 12, 29 e vamos falar um pouquinho de santidade. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Esse texto, ele está ligado à santidade. Deus não compactua com o pecado. Nós precisamos entender como Deus age para poder agradá-lo. Nós precisamos entender quem Deus é, para que nós possamos prestar um culto e de fato ofertar aquilo que lhe agrada. Deus é fogo consumidor. Deus é implacável contra o pecado. Mas Deus não é um Deus de amor? Ele é um Deus de amor. Em Deus há equilíbrio, em Deus há suavidade, em Deus há leveza. Não fica achando que você vai ser fulminado aqui porque eu disse que Deus é consumidor, não. Deus é fogo consumidor, mas Ele é Deus de amor, Ele é Pai. E nessa noite Ele não vai te fulminar no seu lugar. Talvez você tenha uma ideia de Deus como um Deus ruim, um Deus malvado por traumas, experiências do passado, onde pessoas te maltrataram e elas eram pessoas que professavam fé. Mas eu quero que você rompa essa barreira esta noite e saiba que Deus é seu Pai e Ele se importa com você. Ele ama a sua vida.
Ele te escolheu lá no ventre da sua mãe. Talvez quando sua mãe estava tentando te abortar. Talvez quando a sua mãe estava te indesejando. Talvez quando sua mãe tomou remédios que eram nocivos à tua saúde. Deus já havia te escolhido. Deus te deu livramento. Deus te trouxe aqui, diante da presença dEle, para mudar o seu ser esta noite. Aleluia. Vamos para Atos 2, 3, versículo 4. Nós vemos então no Velho Testamento, em Levítico, que a presença de Deus, ela era representada ali pelo fogo num altar. E que os sacerdotes, eles cuidavam desse fogo, para que ele não se apagasse, porque foi uma orientação direta dada por Deus. Então eles iam, eles colocavam lenha, eles limpavam o ambiente, e eles mantinham aquele fogo perfeito. No Novo Testamento, nós vemos a presença de Deus representada como fogo, de um modo diferente. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concediam que falassem. Esse fogo é para você. Esse fogo está disponível para você hoje. Esse fogo está disponível para você agora. Às vezes, numa ideia do Velho Testamento, a gente acha que está distante. Eu não consigo viver como eles viviam, eu não consigo fazer o que eles faziam. Referência. Deus quer ter com você agora Espírito Santo, fogo do Espírito de Deus. Você, quem aqui aceitou Jesus? Pode levantar a mão. Amém? Todos que aceitaram Jesus, todos foram selados pelo Espírito Santo de Deus. Recebeu a presença. Há um fogo dentro de você, que talvez você não conheça, que talvez você não tenha ainda se relacionado, que está na hora de começar a se relacionar. Mas por que, Alan? Porque há coisas que vão te marcar, e você nunca mais será o mesmo. Assim como no Velho Testamento, que o sacerdote ia, mantinha a chama acesa, colocava a lenha, tirava a sujeira. Você é o sacerdote agora. Você é responsável por tirar as cinzas. Você é responsável por colocar lenha no fogo. Você é responsável por manter a chama acesa. Sabe por quê? O altar é você. E se o altar está sujo, a presença de Deus não queima. Deus procura verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. É necessário isso para que a chama fique acesa. É necessário isso para que a chama fique acesa. Jesus diz: dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Dia após dia, limpe o seu altar. Dia após dia, tire as cinzas. Dia após dia, mantenha a chama acesa. Deus está falando com pessoas aqui essa noite que há muito tempo não ora. Deus está falando com pessoas aqui essa noite que há muito tempo não lê a Bíblia. E Deus está falando com você aqui essa noite, não para te trazer julgamento. Ele está falando com você aqui essa noite porque Ele quer mudar a tua história. E sabe o que Ele fala ao meu coração? Está de pé o que eu te prometi. As minhas promessas estão de pé. Há um celeiro que Deus preparou para os teus filhos. Há portas dos céus para serem abertas, para que as bênçãos caiam sobre a vida daqueles que amam a presença. Feche seus olhos nesse momento. Não precisa repetir em voz alta, mas fale com a tua mente. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida novamente a Ti. Eu quero que a chama queime novamente em mim. Me dê amor pela Tua presença. Me dê vontade de Te adorar. Me dê vontade de chorar de novo na Tua presença, porque parece que o meu coração é coração de pedra.
Me dê vontade de viver novamente a intimidade contigo e de caminhar do teu lado. Desperta em mim a vontade de te adorar. Fortaleça o meu espírito para que eu possa te servir como o Senhor deseja. Aleluia. Dá um lá aí, gente. Aleluia. Continua de olho fechado. O Senhor quer te visitar. Ele quer te tocar. Assim como Ele tocou nos lábios de Isaías. O anjo pega uma tenaz, que era um instrumento usado para pegar uma brasa de forte temperatura, de alta temperatura, e toca nos lábios de Isaías e purifica aquele homem. Deus quer tocar em você essa noite e te purificar. Deus quer tocar em seus lábios e modificar a forma que você fala. Porque Ele vê, Ele tudo vê. Ele não é um Deus que expõe, Ele é um Deus que cuida, que trata, que ama. Ele quer mudar o jeito de você falar. Ele vai colocar palavras na sua boca. Ele vai santificar o seu andar, o teu agir. Ele vai usar você no fogo. Ei, Deus quer filhos que andem no fogo. Deus quer filho que exala adoração. Você no teu lugar, de olho fechado, diga: Senhor, eu quero ser esse filho. Diga: Senhor, eu quero te amar. Senhor, eu quero renovar essa aliança que eu tenho contigo. Senhor, não quero ser igual, não quero ser mais o mesmo. Acende a chama no meu coração. Acende o fogo no meu coração. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses 5,19. Olha o que Paulo escreve. Põe outra versão, Gu. Põe a NVI, por favor. Aleluia. Não apaguem o espírito. Não deixe a chama apagar. Paulo está falando à igreja tessalônica: não apaguem o espírito. Não deixe a chama apagar. Porque quando Jesus voltar, quando o noivo retornar, Ele quer encontrar você cheio. Ele quer encontrar você cheio da presença. Aleluia. Ele quer encontrar você com a chama acesa. Há muitos jovens aqui que estão vivendo uma situação emocional complicada. Eu vejo jovens com crise de ansiedade. Eu vejo jovens aqui depressivos. Deus não te condena por você ter deixado a chama esfriar, mas Ele te chama para você não perder mais tempo. Ele te chama para um encontro, assim como Moisés encontrou aquela sarça que ardia. Ele te chama para encontrar a presença. Não perca tempo, porque o fogo do Senhor vai te curar. O fogo do Senhor é poder de Deus. Ele vai te libertar da ansiedade. Ele vai te libertar da depressão. Gustavo, tem uma palavra para você.
O Espírito Santo de Deus me diz que Ele quer te levar a lugares mais altos. E não é lugares mais altos onde os homens vão aplaudir. É na presença. Você foi escolhido e foi chamado pelo Senhor. Desde a tua mocidade. Eu não sei o que aconteceu com você, mas o Senhor sabe. Ele te cura essa noite. Ele te chama para um encontro. Ele renova o teu ser essa noite. Ele te chamou para pregar a palavra. Ele te chamou para louvá-lo através da sua vida. Ele conhece o teu coração, Gustavo. E Ele sabe que o teu coração é um coração que nasceu para ser um coração de adorador. Aleluia. Vamos para Romanos 12:11. Nunca falte a vocês o zelo. Antes, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Jovens devem ser prudentes. Jovens devem ser zelosos, porque há muitas armadilhas. Há muitas coisas que querem fazer vocês tropeçarem. Sejam fervorosos, quentes, sejam intensos na presença de Deus. Deus não chamou jovens apáticos. Deus não chamou jovens telespectadores. Deus não chamou bons membros que esquentam a cadeira. Não. Deus chamou vocês para esquentar essa geração aí fora. Aleluia. Deus chamou vocês como instrumentos e ferramentas. E como instrumentos, Deus é o músico que te toca essa noite. Deus é o músico que renova a chama na tua alma. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo quer agir, mas Ele quer encontrar espaço. O Espírito Santo quer agir, mas Ele quer que você abra a porta do teu coração. É necessária uma decisão essa noite. A decisão de deixar o fogo de Deus consumir as suas preocupações, as suas ansiedades. A decisão de deixar o fogo de Deus conduzir a tua vida. Aleluia. Na cultura atual do mundo, nós vivemos em tempo de frieza, nós vivemos em tempo de indiferença com as coisas de Deus. Nós vivemos um tempo de uma rotina sem paixão, uma rotina onde é valorizado o imediato, é valorizado aquilo que é rápido, é valorizado aquilo que traz um prazer momentâneo, é valorizado a dopamina. Saiba que as distrações para os jovens são inúmeras. Redes sociais, vídeos impróprios, mulheres, homens, festas, convites, rodas de amigos. Mas é necessário que sejamos zelosos, porque estar na presença de Deus não é um favor que nós fazemos para Deus, mas é Deus quem nos faz esse favor. A Bíblia diz que todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Se Jesus não houvesse, se Ele não tivesse feito um sacrifício tão excelente e puro, dado a sua vida por nós, nós não teríamos acesso a essa presença. Então estar diante de Deus é um privilégio para nós, sabe por quê? Porque Deus é soberano, Deus é onipotente, onisciente. Deus tem tantos atributos que Ele não comunica com a gente, porque Ele é perfeito. E nós, sendo pequenos, falhos, sujos, pecadores, Ele divide a sua presença com a gente. Ele olha para nós e Ele nos ama. Ele olha para você e Ele te perdoa. Ele olha para você e Ele toca a tua alma. E Ele te chama para a mesa. Ele te chama para o arrependimento. Ele te chama para a confissão. Saiba que não é necessário somente, e não faz efeito só se emocionar. Não faz efeito só sentir arrepio. Não faz efeito só levantar a mão. Não faz efeito só cantar. O que faz efeito é o arrependimento, é a sinceridade, é o se humilhar diante desse fogo.
Quando você se humilha, Deus te exalta. Quando você se humilha, Deus muda a situação na tua família. Quando você busca esse fogo, Deus transforma as suas relações. Eu vejo jovens renovados chegando nas suas casas, e os parentes dizendo: o que aconteceu? Ele está diferente. Ele está diferente. O que aconteceu com ele? Eu vejo brigas dentro de casas sendo cessadas pelo fogo da presença. Deus quer te renovar para que onde você pise o ambiente seja modificado. Porque Deus não é peso, Deus é leveza. Deus nos transforma de dentro para fora, nos cura, nos perdoa, para que onde nós pisarmos os nossos pés haja transformação, para que no ambiente que nós pisarmos as pessoas fiquem constrangidas com a presença dEle, para que haja abraço e perdão, para que haja encontro à mesa. Deus chamou jovens, homens e mulheres, para carregar essa chama e levar a transformação dele para mais um homem, para mais uma mulher. Multiplicadores. Eu profetizo sobre a vida de cada um de vocês, que vocês serão pregadores do Evangelho de Jesus. Eu profetizo sobre a vida de vocês, que vocês serão missionários. Eu profetizo sobre a vida de vocês, que vocês amarão a presença de Deus. Eu profetizo sobre a vida de vocês, que vocês adorarão em espírito e em verdade. Eu profetizo sobre a vida de vocês, que quando vocês orarem, haja cura. Eu profetizo sobre a vida de vocês, que quando vocês orarem, haja libertação. Quando vocês orarem, haja salvação, haja arrependimento, porque o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, e Ele quer te usar no fogo. Aleluia, aleluia. Espírito Santo, nós te agradecemos. Aleluia. Há mais conselhos de Deus para você essa noite. Esse fogo artificial aqui, ele foi feito para que nós pudéssemos ilustrar algumas coisas. Aqui vamos por um momento pensar que está aceso de verdade. Se eu tirar uma dessas madeiras, por mais quente que ela esteja, e separar dessa fogueira, essa brasa se apaga. E eu queria falar sobre isso. Não se isole. Não se isole. O Espírito Santo de Deus sonda corações aqui essa noite. Você está muitas vezes depressivo, você está muitas vezes ansioso porque você se isola. Deus quer que você venha para perto. Ele está encurtando a distância entre Ele e você. Ele está criando uma ponte entre Ele e você agora. Não se isole. Não fique só. Tenha comunhão. Vá sem vontade. Venha aos cultos sem vontade. Procure a presença de Deus mesmo sem vontade. E diga isso para Ele. Fala: Senhor, eu estou sem vontade. Estou fazendo pelo zelo, pela disciplina. Deus valoriza a sinceridade. A chama de Deus só arde em corações sinceros, em corações honestos. Não se isole. Aleluia. Aleluia. O fogo, para concluir, o fogo é responsabilidade sua. Deus acende, mas é tua responsabilidade mantê-lo aceso. Vamos ficar de pé?